Barbosa para assumir aqui a segunda secretaria. Gostaria de solicitar a segunda secretária para fazer a leitura da Bíblia. Gostaria que todo mundo ficasse de pé, por gentileza. Josué, capítulo 1, versículo 9. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Palavra do Senhor. Solicito que o segundo secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata, por favor. Décima sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura do Poder Legislativo de Ceará-Mirim, aos 29 dias do mês de novembro de 2022, na sala de sessões vereador Paulo Antônio da Cruz, reuniu a Câmara Municipal de Ceará-Mirim em sessão ordinária, sob a presidência do senhor João Maria de Paiva Mota, Silêncio, por favor. sendo o primeiro secretário a senhora Elineide Gomes Neto e segundo secretário Marcílio de Moraes Dantas Júnior. Verificado a existência de quórum, foi declarada aberta a sessão. Quando era 15 horas e 38 minutos, com a presença dos edis que assinaram o competente livro de registro, a vereadora Elineide Gomes Neto fez a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, o senhor presidente transferiu a palavra para o segundo secretário fazer a leitura da sessão anterior, que após lida foi aprovada sem emendas. O senhor presidente, em exercício, registrou a presença do senhor Antônio Marco de Abreu Peixoto, ex-prefeito do município de Ceará-Mirim, e o advogado senhor Vladimir Soares Capistrano, OAB 3215. Logo depois, foi destinado ao expediente, onde foram os seguintes documentos: projeto, decreto número 44, de autoria do vereador Caio Carneiro, concede título na Unificação Ceará-Mirinense. Projeto de resolução número 01/2023, de autoria do vereador Marcondes Barbosa, que altera a redação do parágrafo 6º do artigo 111 da resolução número 4/2013, regimento interno da Câmara Municipal. Número 149, de autoria do vereador Climero Silva de Souza, concede moção de aplauso ao senhor Cleodon Costa de Souza. Número 150, de autoria do vereador Heriberto Ribeiro Pereira, solicitando ao senhor prefeito, com cópia da Secretaria Municipal de Saúde, informação sobre a exoneração da equipe médica dos anexos do posto de saúde desde o mês de novembro. Número 151, de autoria do vereador Arnaldo Silvestre, solicitando ao senhor prefeito, a senhora governadora do estado do Rio Grande do Norte, envio de correspondência, solicitando ao diretor do DR a implantação de barreira de contenção com guarda-corpos na curva próxima ao condomínio Jacumã, na RN 306, garantindo assim a melhor segurança dos usuários em caso de acidente. Número 152, de autoria da vereadora Elineide Gomes Neto, solicitando ao senhor, a senhora governadora, bem como a Secretaria de Estado de Educação, informações a respeito da conclusão da obra do ginásio de esportes
da Escola Estadual Edgar Barbosa, no conjunto da Coab, de autoria, indicação, de autoria do vereador Marconi Barbosa, 1596, solicitando ao senhor prefeito reposição de lâmpada na rua Rodolfo Garcia, 1597, solicitando ao senhor prefeito reposição de lâmpada de um poste sem numeração perto da rua de Dr. José Augusto Meira, 1598, solicitando ao senhor prefeito retirada de entulho na rua Vicente Nosso Pereira, 1590, solicitando ao senhor prefeito restauração de calçamento da rua Francisco Sobral, de autoria da vereadora Aline de Castro Nascimento, solicitando ao senhor prefeito remoção de entulhos na rua Semião Barreto, 1625, solicitando ao senhor prefeito reposição de lâmpada no poste número B21, próximo aos dos importados, número 1601, solicitando ao senhor prefeito reposição de lâmpada nos postos de toda a comunidade de Boa Vista, de autoria do vereador João Maria de Paiva Mota, 1602, solicitando ao senhor prefeito reposição de lâmpada no poste da rua Compositor José Luiz, 1604, solicitando ao senhor prefeito restauração do calçamento da rua Miraboa Correia de Melo, 1605, solicitando ao senhor prefeito restauração do calçamento da rua José Inácio Barros, 1660, restauração de capinação da rua São Miguel, 1607, solicitando ao senhor prefeito capinação e remoção de entulho na rua Major Gondim, 1608, solicitando ao senhor prefeito restauração da rua Avenida Casagrande, 1609, solicitando ao senhor prefeito restauração de calçamento da rua João Paulo II, 1610, solicitando ao senhor prefeito reposição de lâmpada de um poste sem número na rua Oscar Brandão, próximo ao supermercado Box São José, 1611, solicitando ao senhor prefeito remoção de entulho na rua Elviro Carrilho, 1612, solicitando ao senhor prefeito capinação e limpeza na rua do loteamento Mani Barreto, 1620, solicitando ao senhor prefeito capinação na rua no Rosário, no Canudo, São João e Tamba, 1613, Climério Silva de Souza, solicitando reposição de lâmpada no poste B20, na rua Juvenal Antunes, 1614, solicitando ao senhor prefeito curso de corte e costura na comunidade de Muriú, Jacumã e Caiana, João Maria de Paiva Mota, 1615, solicitando retirada de entulho na rua principal do Nosso Saramirim, 1616, solicitando ao senhor prefeito retirada de entulho na rua Orlando Maximiliano de Oliveira, 1627, solicitando ao senhor prefeito retirada de entulho na rua Doutor Merissá, de Manuel Vieira dos Santos, 1621, solicitando ao senhor prefeito construção de uma lombada e uma faixa de pedestre em frente à escola Castelo Encantado, na Avenida João Paulo II, 1623, solicitando ao senhor prefeito pavimentação da Avenida Canavial, no bairro São Geraldo, de autoria da vereadora Ana Carina Freire da Silva, 1624, solicitando ao senhor prefeito retirada de entulho na rua Maria de Luz Soares Assunção. Ainda em tempo, o edil Marconi da Silva Barbosa propôs requerimento verbal solicitando à mesa diretora moção de congratulação a edil Paula de Moraes Nogueira. Em seguida, passou da tribuna, sem inscritos, apurada a exigência de quórum, o senhor presidente exercício institucional do dia, solicitando parecer de Comissão de Legislação, Justiça e Defesa do Consumidor, referente ao projeto de decreto legislativo número 22, de autoria da Comissão de Finanças, Assentamento e Fiscalização, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ceramirim, exercício 2011. Logo em seguida, o edil Marco Angelino de Faria, integrante da comissão, concedeu 20 minutos para a apresentação do direito de ampla defesa por sustentação oral ao advogado do ex-prefeito do município, seu Vladimir Soares Capistrano. Continuando, o edil da referida comissão ficou satisfeito com a sustentação e solicitou ao senhor presidente em exercício da mesa diretora a suspensão da sessão por 20 minutos. Logo, o senhor presidente em exercício João Maria Parra Mota atendeu o pedido do vereador. O senhor presidente retomou a sessão, passando a palavra ao Marco Angelino de Faria, integrante da Comissão de Legislação e relator do projeto de decreto legislativo número 22, de autoria da Comissão de Finanças. O vereador relator apresentou o parecer e pronunciou ipsiliteris, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Defesa do Consumidor final, que dispõe sobre a prestação de contas anual referente ao exercício 2011. Parecer prévio do Tribunal de Contas, desfavorável. Feitas as argumentações finais, opinou pelo parecer favorável
a admissibilidade do projeto de decreto legislativo número 22 de 2022, por ser manifestamente constitucional, salvo melhor juízo. Marco Angelino de Faria, vereador relator. Diante disso, o edil Heriberto Ribeiro Pereira votou contra o parecer e o edil nomeado Adoc Limero Silva de Souza votou a favor do parecer. Logo, o parecer que opina pelas aprovações das contas do Poder Executivo, referente ao exercício 2011, foi aprovado por 2 votos a favor e 1 voto contra. Continuando, o senhor presidente em exercício convidou para fazer uso da tribuna Antônio Marco de Abel Peixoto, o ex-prefeito do município de Ceramirim, para apresentar o direito de defesa por sustentação oral. Logo, foi destinado 20 minutos para o senhor ex-prefeito. Terminou a sustentação oral. O senhor Vladimir Soares Capistrano, questão de ordem, proferiu a seguinte palavra. Senhor presidente, quanto ao parecer da Comissão de Justiça, o parecer no que se refere ao requerimento formulado de hoje, pelo afastamento da prescrição, principalmente se valendo da preclusão. Foi esse o fundamento básico do parecer. Não obstante, prescrição sem matéria de ordem pública, que não preclui nenhum grau de jurisdição, mas foi o entendimento da comissão, entendimento. A pergunta aí, no momento da submissão ao plenário, será feita primeira submissão quanto à prescrição e somente ao PDL da comissão do próprio projeto de decreto legislativo, ou será tudo de uma vez só? Por questão de ordem, o edil Marco Faria proferiu a seguinte palavra. Presidente, como ficou definido como a comissão, nós estamos votando aqui a admissibilidade. Então vamos votar em uma votação só. Por questão de ordem, o edil... Marca texto. Aí eu vou aqui, depois de emenda. Besteira aqui. Questão de ordem, não sei do meu Deus. Aqui. Não, ele não é DIL, ele é advogado. Isso, viu? Agora não estará votando apenas um parecer em plenário, apenas um parecer da Comissão de Justiça, ou também um projeto de decreto legislativo. Por questão de ordem, o edil Marcondes Barbosa proferiu as seguintes palavras. Questão de ordem, na verdade, até o que foi apreciado foi o parecer da Comissão de Legislação, no âmbito da própria comissão. Pelo que eu vi do relatório do relator, ele já se manifestou acerca da matéria preliminar, que a defesa alegou agora, eu entendo que deve ser submetido o parecer, também como preliminar, dentro do parecer, em seguida a apreciação do mérito do projeto do decreto. Por questão de ordem, o edil Vladimir Soares Capistrano proferiu a seguinte palavra. Então, nesse caso, o vereador, seriam 2 votações, uma contra o parecer de comissão e outra posteriormente ao PDL. Por questão de ordem, o edil Marcondes Barbosa proferiu a seguinte palavra. Até porque o rito, só para corroborar o regimento interno da Câmara, ele trata justamente desses 2 momentos. Primeiro se aprecia o parecer da comissão, no âmbito da própria comissão, para em seguida submeter ao plenário. E em seguida se aprecia novamente o mérito do projeto. Em seguida, o presidente em exercício submeteu o parecer da referida comissão a voto ao plenário e é aprovado por 8 votos a favor dos edis Marco Angelino de Faria, Arnaldo Silvestre Pereira, João Maria de Araújo, Marcondes Barbosa, Ana Carina Freitas, Aline de Castro Nascimento, Paula de Moraes Nogueira e Erineide Gomes Neta. 2 abstenções, Renan Cruz da Costa e Climério Silva de Souza. E 3 votos contra, dos edis Marcílio de Moraes Júnior, Heriberto Ribeiro Pereira e João Maria de Pava Mota. Por questão de ordem, o edil Marcílio Dantas Júnior proferiu as seguintes palavras: que a votação do mérito fica mais fácil, sugiro a Vossa Excelência que faça nominal. Aí fica mais fácil de contar. Por questão de ordem, o edil Marcondes Barbosa proferiu a seguinte palavra: questão de ordem acerca da questão de votação nominal. A necessidade dos requerimentos é apreciada pelo plenário. Por questão de ordem, o edil Vladimir Soares Capistrano proferiu as seguintes palavras: senhor presidente, quanto à votação do projeto de decreto legislativo em si, a defesa tem uma questão de ordem. Marcondes Barbosa proferiu a seguinte palavra: senhor presidente, a matéria que for sustentada pelo vereador Marcílio é de matéria de requerimento. Então, há necessidade que seja feita por requerimento do vereador em votação. Por questão de ordem, o edil Marcílio de Moraes Dantas Júnior proferiu a seguinte palavra: então, Vossa Excelência fica aqui no requerimento verbal. Por questão de ordem, o edil Vladimir Soares Capistrano proferiu a seguinte palavra:
Senhor presidente, a questão de ordem que a defesa tem em relação ao processo, na verdade, ela é prejudicial ao próprio requerimento do vereador Marcílio. Se pudesse formular, porque já seria deliberado pelo plenário. Por questão de ordem, o edil Marconi Barbosa proferiu a seguinte palavra: senhor presidente, considerando a questão levantada pela defesa, é importante ouvi-lo. Antes de posicionar, o edil Vladimir Capristano proferiu as seguintes palavras: senhor presidente, como regra no artigo 109, de votação ou nominal de algum vereador que, por exemplo, é objeto de requerimento do vereador Marcílio, se a regra geral dos vereadores de votação tivemos há pouco a votação simbólica do parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Ele tem uma disposição específica quanto ao processo de votação de contas de prefeito, que é o artigo 163 do seu escrutínio no regimento interno obrigatório, escrutínio secreto, em caso de julgamento de contas. Então, é essa a questão de ordem, que a defesa submete, porque teria que haver a votação por escrutínio secreto e não aberta ou simbólica ou nominal. Por questão de ordem, o edil Marconi Barbosa proferiu as seguintes palavras: só para esclarecer acerca da matéria que foi sustentada por doutor Vladimir. Na verdade, esse tópico ele foi revogado e, de fato, não consta no site da Câmara. Isso não recordo bem o número específico, mas esse dispositivo foi revogado. E também o dispositivo do regimento, eu não me recordo o número especificamente, e que fala que a matéria na Câmara deverá ser votada em escrutínio secreto. Bem a despeito, inclusive, no que site da Câmara consta a redação que eu li agora. Falou Vladimir Capristano. Porque esse dispositivo foi simplesmente revogado, o 163 prevaleceria. Mantém uma questão de ordem no tocante ao rito do processo de prestação de contas que tem especificado o próprio regimento. Não é disciplinado se a modificação do dispositivo do artigo 163 será a votação do projeto do processo de prestação de contas, a ser pelo voto aberto. Questão de ordem, o edil Marconi Barbosa proferiu as seguintes palavras: a questão que está sendo votada pela defesa do Vladimir é uma matéria que o regimento interno da Câmara, ela trata especificamente, e ela também diz num certo dispositivo, que você me perdoe que eu não tenho um regimento decorado na cabeça, mas eu tenho os ritos da Câmara, eu reconheço quase todos eles, e a Câmara fala regimento interno da Câmara em qualquer tipo de matéria, mesmo que não haja disposição regimental, o plenário, ele sempre prevalecerá. O que foi levantado, que é a questão de ordem, aqui pela defesa, caminho seria ouvir o parecer jurídico da assessoria jurídica da Casa. Logo, o senhor presidente acatou a sugestão do vereador Marconi e suspendeu a sessão por 20 minutos. A Erineide Gomes Neto apresentou o parecer jurídico desta Casa Legislativa, proferindo parecer, colocando em votação o requerimento do vereador Marcelo de Moraes Dantas Júnior, pertinente, desde que deliberado em plenário. O edil Vladimir Soares Capristano proferiu a seguinte palavra: senhor presidente, o requerimento da defesa contra o indeferimento fundou-se também na aplicação subsidiária do artigo 279 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que fica consignada a questão de ordem da defesa contra a feitura da ata. Em seguida, o parecer da comissão foi submetido a votos e aprovado por 8 votos a favor dos edis Marco Angelino de Faria, Arnaldo Silvestre Pereira, Marconi da Silva Barbosa, Ana Carina Freitas, Aline de Cássia Nascimento, Paulo de Moraes Nogueira, Erineide Gomes Neto, e a abstenção de Renan Cruz da Costa e Clemélio Silva de Souza, e 3 votos contra dos edis Marcílio de Moraes Dantas Júnior, Heriberto Ribeiro Pereira e Marcílio Dantas Júnior. Logo, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi submetido a voto em primeira discussão o projeto de decreto legislativo, que foi aprovado por maioria. 9 votos a favor de Aline de Cássia Nascimento de Souza, Ana Carina Freitas, Arnaldo Silvestre Pereira, Clemélio Silva de Souza, Erineide Gomes Neta, João Maria de Araújo, Marconi da Silva Barbosa, Marco Angelino de Faria e Paulo de Moraes Nogueira. 3 votos contra dos edis Marcílio de Moraes Dantas Júnior, Heriberto Ribeiro Pereira e João Maria de Paiva Mota, e uma abstenção do edil Renan Cruz da Costa. Ainda em tempo, o presidente da CIS encaminhou o projeto de decreto do Poder Legislativo, como também
o projeto de resolução à Comissão de Legislação e Justiça. Foi submetido a votos e requerimentos verbal e escritos. Por questão de ordem, o Edil Marconi proferiu a seguinte palavra. É só para uma forma de declarar o que esse plenário acabou de fazer por ocasião da votação do projeto. É que fosse explicado à mesa o que de fato aconteceu. Logo, o senhor presidente de exercício proferiu a seguinte palavra. Resultado da votação em plenário a respeito do parecer do decreto de lei legislativo número 22, que foi referente às contas de 2011, que veio do Tribunal de Contas referente às contas do gestor Antônio Marcos de Abel Peixoto, que foi mantido o parecer decidido pelo Tribunal de Contas. Fim da explicação, passou a liderança de partido de governo, não havendo candidato a fazer uso. Todos os pronunciamentos estão gravados na íntegra, em ata eletrônica. Sem mais nada a deliberar, e tendo cumprido o exame regimental, o senhor, em exercício João Maria de Paiva Mota, convidou o Edil Elineide Gomes Neto para fechar a Bíblia, e em seguida agradeceu a todos e convocou a próxima sessão para o dia 6 de dezembro de 2022. Para constar, Cleônio Alves Pereira lavrou a presente ordem, lavou para a gente ata e a digitou de ordem segundo secretário. Ceramirim, 29 de novembro de 2022. Só isso, vereador Marconi. Submeta a votos. Os que concordarem permaneçam onde estão. Faz uma emenda, presidente. Ok. Senhor presidente, fazer uma emenda à ata para que, onde consta a expressão Edil Vladimir Capistrano, consta a expressão advogado Vladimir Capistrano. Ok, vereador. Submeta a votos. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado pela unanimidade. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Ô, Baia, desculpa aí. Fazer uma emenda à ata, peço à mesa que seja incluído a justificativa das ausências do vereador Caio César e do vereador Manuel Vieira na ata. Ok, tá. Solicito que a primeira secretária faça a leitura do expediente. Está gravado. Que no caso é a justificativa, né? Justificativa da. Boa Obrigado, tarde a todos. Leitura do expediente. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Projeto de Lei número 01/2022 estabelece idade mínima para homem e a mulher para aposentadoria, em observância ao disposto no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019 da outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo número 18 de 5 de dezembro de 2022. Altera a Lei Municipal número 1637 de 12 de julho de 2013 e da outras providências. Requerimento número 153/2022, de autoria da mesa diretora, que seja realizado mais 2 sessões ordinárias no dia de hoje, utilizando o horário necessário para a conclusão da pauta. Somente, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Ok, Eu vereador queria Marcos. solicitar aqui da mesa e aqui do José Diz, se possível entrar um reconhecimento de utilidade pública da associação, está com o doutor Egler, ele está trazendo aqui para a mesa. Se possível, eu gostaria que entrasse hoje. Ok. Fim da leitura do expediente. Uso da tribuna, não vendo que faço, verificando existe no quórum legal. Ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo número 16/22. Estima a Receita Federal fixa despesa no município de Ceramirim, RN, para o exercício 2023, a LOA. Comissão Parecer, Legislação, Justiça e Redação Final, formada por Marcos, Marconi e Heriberto. Nomeia DOC aqui o vereador Climério. Relator Marcos Farias. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Defesa do Consumidor e Redação Final. Projeto de Lei Ordinária, número 16/2022, Poder Executivo. Estima a receita e fixa as despesas do município de Ceramirim para o exercício 2023.
Trata-se de projeto de lei ordinária 16/2022 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município de Ceará-Mirim para o exercício 2023. O relatório passa ao parecer. No procedimento prévio de controle de constitucionalidade estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de modo geral, aprecia-se a legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei sobre 3 aspectos elementares. A matéria legislativa proposta deve encontrar entre aquelas autorizadas pela Constituição Federal aos municípios. B, se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa para a proposição prevista pela ordem jurídica constitucional. C, a possibilidade de violação por parte da matéria legislativa proposta a direitos fundamentais ou instituições tuteladas por regras ou princípios constitucionais. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe sobre seu artigo 24 as competências concorrentes, dentre os quais o inciso 1º traz a competência acerca do direito financeiro. Neste sentido, cabe à União editar as normas gerais, inciso 1º do supracitado artigo, e neste misto incube Estados, membros de suplementação, segundo inciso 2º do supracitado artigo. No que concerne aos municípios, de acordo com o artigo 30, inciso 1º e 2, também do texto maior, disciplina a questão de acordo com as suas peculiaridades locais. Ainda sobre o aspecto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, disciplina o artigo 165, que é de iniciativa do Poder Executivo estabelecer os orçamentos anuais. Neste sentido, foi reproduzido no texto da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 106. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecem, terceiro, orçamentos anuais do Estado. Também a Lei Orgânica do Município de Ceará-Mirim disciplina que, artigo 88, leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelece orçamento anual. Ademais, o regimento interno da Câmara Municipal de Ceará-Mirim, em seu artigo 32, informa que cabe ao plenário deliberar sobre as proposições de sua competência, como a que se por ora se apresenta, se não vejamos. Artigo 32. O plenário é órgão deliberativo e soberano da Câmara, constituído pela reunião de vereadores em exercício em local, forma e número legal previsto neste regimento e na lei orgânica do município. Nesta, sendo conforme se depreende dos dispositivos colacionados que compete ao Poder Legislativo a apreciação do projeto de lei orçamentária anual, conforme a União no exercício de sua competência para editar normas gerais, editou a lei complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre o seu artigo 5º acerca das exigências da lei orgânica anual. Artigo 5º. O projeto da lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretriz orçamentária e com as normas da lei complementar. Contará em anexo demonstrativo a compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento, do que trata o inciso 1º do artigo 4. 2. Será acompanhado do documento que se refere o inciso... Só um minuto, presidente. Só verificar aqui um. Dois, será acompanhado do documento que se refere o inciso 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e aumento das despesas obrigatórias do caráter continuado. Terceiro, conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante definitivo com base na receita corrente líquida.
serão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinados ao A. Vetado, B. Atendimento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Inciso 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Inciso 3. A autorização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação de índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou de legislação específica. Inciso 4. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Inciso 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no inciso 1º do artigo 167 da Constituição. Inciso 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeios administrativos, inclusive os destinados aos benefícios de assistências aos servidores e a investimentos. Neste sentido, perceba-se que a lei orçamentária anual prevê as receitas e fixa as despesas, de acordo com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Portanto, o presente projeto de lei, com seus respectivos anexos, buscou cumprir os requisitos constitucionais e legais transcritos, bem como observado o prazo para o envio à Câmara Municipal previsto na Lei Orgânica do Município de Ceará-Mirim. No que concerne à técnica legislativa, a proposta em discussão encontra-se perfeitamente alinhada quanto aos requisitos alencados à Lei Complementar de 95, de 26 de fevereiro de 1998. Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Considerados tais argumentos, opino pelo parecer favorável à aprovação do projeto de lei 16/2022, por ser manifestantemente constitucional, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, Paulo Antônio da Cruz. Hoje são 6. Ok, vereador Marcos. 6 de dezembro de 2022. Como vota o vereador Marconi Barbosa? Acompanho o voto do relator, presidente. O vereador Climério. Acompanho o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. Submeto o parecer à comissão em plenária. Os que concordarem permaneçam no estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de emenda orgânica do município, número 01/22, estabelece idade mínima sobre o homem e mulher, aposentadoria, observância ao disposto, inciso 3, artigo 40, não, inciso 3, né, 3, inciso 1 do artigo 40 da Constituição Federal, da redação pela emenda constitucional número 103 de 2019, de outras providências. Encaminha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Defesa do Consumidor e Redação Final. Projeto de Lei do Poder Executivo número 18 de 2018, de 5 de dezembro de 2022, altera a Lei do Município 1637 de julho, 1637 de 12 de julho de 2013, em regime próprio de providência social no município de Ceará-Mirim, conforme emendas constitucional 103, 12 de novembro de 2019, de outras providências. Caminho à Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Caminho à Comissão de Justiça, Redação Final e do Consumidor, Redação Final, né? E Finanças, não, é a outra. E caminho à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.
Votação do requerimento 153/92, de autoria da mesa diretora. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia. Ao lado da liderança, não vendo quem faça. Explicações pessoais, não vendo quem faça. Encerra a sessão, convocando para logo mais o mesmo local. Presidente,